Edemauro, bolsonarista, candidato derrotado a prefeito de Belém, ele deu uma declaração polêmica ao acordar no último domingo, dia da eleição. A declaração do Edemauro foi a seguinte: minha mulher hoje vai dormir com o novo prefeito de Belém. Tem um probleminha. Só que quem ganhou a eleição, doutor, foi o candidato de Lula, o Igor Normando. E aí? Como é que ficou? Minha gente, esse Éder Mauro, ele não é gente. Ele é metido a ser policialesco, a cancelar CPF das pessoas. Ele é da turma do bandido bom e é bandido morto, mas ele não faz isso com o próprio partido, não faz isso com os próprios companheiros, que o que tem de banditismo explícito no PL, ele podia ter cancelado alguns CPFs, queira Deus, que não, porque não é nossa política, tá certo? Agora, ele é um ser abjeto, risível, ele é triste, ele é um misógino sem vergonha na cara. Como é que a pessoa coloca a própria companheira de vida, a própria mulher, nesse ridículo? Então a região norte, o Brasil todinho, soltando meme em cima desta senhora, certo? Que esperemos que seja respeitável, no limite de ser companheira de Éder Mauro, que não é lá coisa muito boa, certo? Então, todos os memes são no mesmo sentido, né? De botar a mulher dele com Igor e perguntando se ela já pode voltar para casa. Quer dizer, é um pouco também misógina essas piadas, a gente não concorda muito, mas quem provocou foi o próprio Éder Mauro, certo? E todo mundo perguntando: Éder Mauro, sua mulher voltou? Que também é um pouco de misoginia da nossa parte. Sempre que você faz qualquer piada com esse assunto, você está sendo pontualmente misógino, certo? Mas o cara, ele rifa a mulher. Para ele, mulher é uma coisa que você pode botar no cassino, que você pode apostar. Em vez dela apostar um cavalo, um jegue, um burro, uma casa, um carro, apostou a mulher. Tá certo? Então, a mulher para bolsonarista é só isso mesmo. Não é gente. Mulher para o PL, para o bolsonarismo, para a crentalha do PL, que é gentalha crente. Quem está no PL, a crentalha do PL, mulher é um objeto. Então pode ser ridicularizado e pode ser negociado. Bom, eu acho que as mulheres lá em Belém não devem ter visto isso com bons olhos, né? E talvez as mulheres lá tenham votado no Igor, né? Ele pagou caro, né, por esta declaração. Né? Veja bem, é uma piada de extremo mau gosto, misógina, de um deputado do PL que integra a bancada da bala. Quer dizer, o cara é tudo de ruim, certo? Então, a mulher consciente de Belém, com certeza não votou nesse estupício. Pode fazer o levantamento, a pesquisa, que a grande maioria das mulheres de Belém não votou nele. Se ele chegou no segundo turno, foi pelo voto dos homens. Tá certo? Agora, todo castigo para bolsonarista é pouco. Bom, com a chegada do nono voo, o Brasil já resgatou 1.858 pessoas e o país ainda envia ajuda médica ao Líbano, que está em crise, né? A operação de repatriação Raízes do Cedro, conduzida pela Força Aérea Brasileira, né, a FAB, completou nesta terça-feira, dia 29, seu nono voo para trazer de volta ao Brasil brasileiros e libaneses do país. Vê bem, Justino, é muito boa essa ação do Brasil. Mais uma vez está indo numa zona de guerra, captar e trazer de volta as pessoas para aqui. E estão trazendo com tudo, estão trazendo com seus bichinhos de estimação, com tudo. Para vocês terem ideia, os outros países, Inglaterra, França, todos estão cobrando em dólar para ir buscar os cidadãos dos seus países. Isso é o governo Lula, certo? Se postando da mesma forma contra a exclusão e contra o genocídio que o governo de Netanyahu tenta impor àquela região das Arábias ali. Principalmente nessa questão no Líbano, que é um país pequeno. Eu acho que o próximo passo deles vai tentar chegar na Síria, só que a Síria não é um país grande, é um país gigante e experimentado. Há pouco tempo, as forças da Síria expulsaram todo mundo que defendia a política pró-americana de lá, tá certo? Agora, muita gente dentro do governo
criticando essa postura. Então, a esquerda, Fidel Castro foi quem disse isso, não pode viver fazendo concessões à direita quando chega no poder. Tá certo? Aí Bolsonaro, filho quequilho, né? Quando Bolsonaro chegou no poder, depurou. Se tivesse alguém com viés de esquerda no 6º escalão, pendurado num pé de manga, ele ia lá, não derrubava a manga, derrubava o pé de manga todinho. Tá certo? Então, quando Lula chega no poder, fica todo mundo que boicotou, que lutou contra o governo dele. Então Lula tem que aprender a governar com quem lutou com ele, com quem batalhou com ele e com quem foi vitorioso com ele, tá certo? Então, Bolsonaro deu uma lição de como fazer uma limpa. Então, cabe agora ao governo Lula fazer algo igual ou parecido, certo? Então, 0% de concessão para o fascismo e 100% de desligamento. Tem que substituir. Quem é que vem para o lugar dos bolsonaristas? Os que lutaram, os que resistiram, os que venceram, tá certo? Então, quem foi derrotado, continuando dentro do governo, só serve para isso, para boicotar, certo? A gente só olha para Campos Neto, mas ainda tem uma proporção muito grande, tá certo? Então eu estou cansado de ver a esquerda lutar, colocar nossas lideranças lá e no fim tome concessões com a direita, que com certeza, e é só uma questão de tempo, para nos trair. Bom, e eu vou pegar a tua deixa e te digo mais. Isso ocorre no governo do Estado, principalmente nos governos municipais, tá? Onde aquele militante, os esquerdistas, os socialistas lutam, e quando consegue vencer uma batalha, eleger um prefeito, um companheiro, um governador, né? Vários são deixados no meio do caminho para defender uma bandeira socialista. Não, a tua luta é essa, é levantar a bandeira, governar com a gente e com os inimigos. Sem problema, até porque a gente tem que parar de ser muito reformista. O governo Lula, Haddad, efetivamente é um governo reformista. Eles acham que dá para reformar o capitalismo. Não, não dá. Tá certo? Você pode até ser um pouquinho misantropo e niilista. Acaba estudinho, constrói outro, tem várias opções. Tá certo? Agora, viver de concessões não tem mais como as esquerdas viverem fazendo isso. Chegamos no nosso limite. Identificou que é fascista, vamos acariciar ele, até aquele símbolo dele virar catavento. Aí tá de bom tamanho. Mas, além de não acariciar, não fazer ele virar catavento, ainda trazer para dentro das hostes que vão governar, nós vamos ser carcomidos por dentro. E já tem outra eleição para daqui a 2 anos. Doutor, Bolsonaro minimiza ataques golpistas e apela a Lula por perdão para extremistas, né? O Jair Bolsonaro, ex-presidente, né, é a figura que instigou e apoiou os movimentos golpistas. Agora ele apela ao coração do presidente Lula, pedindo que ele conceda perdão aos responsáveis pelos ataques antidemocráticos. Está tão bonzinho o ex-presidente? Vê bem, é um absurdo ele vir com essa, porque ele passou 4 anos instigando, estimulando, chamando o povo para instalar uma ditadura militar nesse país com ele no comando, certo? Então você veja que ele disse que ele quer anistiar os dirigentes, tá certo? Para atingir ele mesmo, não é aquele pobre coitado que foi na onda dele e que se lascou. Se bem que se lascou voluntariamente. É só lembrar aquela senhora da Bíblia, que no depoimento dela, eu vim aqui com essa Bíblia embaixo do braço. Mas ela usou até a Bíblia para quebrar espelho, para quebrar vidro, tá certo? Então, são essas pessoas que estão condenadas, tá certo? Então, eu já discordo da anistia de qualquer jeito. Todos têm que cumprir sua pena até o fim. Tem que ser andragógico, porque a gente aqui não vai ensinar menino, tá certo? Mas tem que cumprir sua pena até o fim. E Bolsonaro já quer uma anistia mesmo antes de ser preso. Primeiro, Bolsonaro com os costados na cadeia. Depois a gente nega a tal anistia. Nessa ordem fica bom. Bom, quem sabe se colocar o celular na cabeça, né? Pode ser que consiga o processo de anistia, né? Os alienígenas, né? Toca lá no Congresso, não sei como é que vai ser isso. Correto. É uma piada, isso vendo da parte de Bolsonaro. Então, 0 anistia, cadeia efetivamente para todos, certo? E pena muito maior
para quem organizou, para quem financiou e para quem, como Bolsonaro, instigou e cobrou que houvesse o golpe.